Ratinho Júnior, que é um nome que tem protagonizado aí a nível nacional essa possibilidade de uma disputa à presidência da República em 2026. Então ele foi questionado sobre isso e afirmou que uma possível frente da direita para a disputa presidencial em 26 vai ser definida pelos partidos. O governador do estado se manifestou sobre esse assunto porque foi perguntado durante a participação também do AgriShow em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ratinho Júnior esteve no evento antes de seguir para Brasília, onde participou da cerimônia de assinatura dos contratos de concessão dos novos pedágios. Durante essa conversa, então, em São Paulo com a imprensa, Ratinho Júnior falou que não há nada definido sobre a composição de uma frente da direita para as eleições do ano que vem e que isso deve ser definido entre siglas. Ele também aí é um dos nomes cogitados para concorrer à presidência, aparece em várias pesquisas de opinião. Além de Ratinho Júnior, outros governadores também são mencionados em levantamentos. Vamos trazer aqui exemplos rápidos: o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador de São Paulo, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do União Brasil. O vídeo em que Ratinho fala sobre esse assunto foi divulgado pelo portal de notícias Poder 360. Vamos conferir então um trecho do que o governador do Paraná falou sobre essa possível aliança da direita para 2026. Existe os governadores que pensam parecido, né? E esses governadores que estão hoje no seu mandato têm tido um bom desempenho nos seus estados. Tanto é que hoje quem está segurando o Brasil são os governadores, né? São os governadores com responsabilidade fiscal, com capacidade de investimento, com uma agenda na área de segurança pública que está diminuindo o número de criminalidade nesses estados. Você pega o índice do Paraná, você pega o índice do Goiás, você pega o índice de São Paulo, tem conseguido avançar, mesmo não tendo a responsabilidade da questão legal do Código Penal, que seria uma maneira também para você aumentar a punição para os criminosos, mas através do trabalho que hoje, os instrumentos que nós temos, tem avançado. Eu acho que essa é uma discussão que vai acontecer lá na frente. Como eu falei aqui, é uma discussão partidária que os partidos vão ter interno e depois aqueles que puderem se juntar, vai acontecer. Não ficou protagonismo para ninguém dessa tomada de decisão. Ratinho Júnior jogou a responsabilidade para os partidos. Então a gente já viu essa novela acontecer no passado, uma tentativa ali de uma terceira via, seria ali uma frente mais centro-direita, direita no país, que iria se unir para combater o petismo, para combater ali a esquerda no Brasil. Não deu certo no passado, porque não houve uma união concreta dos partidos mais alinhados a pautas conservadoras da direita. Será que dessa vez para 2026, Carlos Cobo, que vai ser diferente? Eu tenho aqui algumas ressalvas, porque a gente vê muitos nomes ali que ocupam holofotes, disputando o mesmo espaço, o mesmo lugar no palco. Eu quero saber quem é que vai subir nessa disputa no fim das contas, se vai ser realmente só um em uma aliança ou vários disputando entre si, enfraquecendo, de certa forma, a possibilidade de um avanço maior da direita. Olha, Beatriz, se fosse hoje, eu diria que eles vão sair unidos em torno de uma só candidatura. Agora, se você me perguntar em nome de quem, é uma pergunta mais complicada, né? A gente tem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, aí com uma certa preferência, muito mais próximo de Jair Bolsonaro, mas você tem outros nomes competitivos. Vamos lembrar que Tarcísio Freitas está ainda exercendo o primeiro mandato, então ele teria que abrir mão aí de uma reeleição com bons índices que ele tem em São Paulo para disputar, ter essa aventura aí na disputa presidencial. Agora a gente vê cada vez mais esses governadores, principalmente os que estão aí em fim de segundo mandato, o Caiado, o Zema, o Ratinho, o próprio Eduardo Leite, esse um pouco menos, um pouco mais apagado, mas você vê essa tríade aí, Ratinho, Caiado e Zema, muito próximos, aparecendo muito, um indo ao estado do outro visitar. O Ratinho esteve já em Goiás, esteve em Minas, esteve agora na AgriShow ali em Ribeirão Preto, um grande evento aí do agro, né? Eles demarcam o seu território, querem conversar com esse espólio de Jair Bolsonaro, que dentre esses vários setores que apoiam Jair Bolsonaro está o setor agro, muito forte economicamente e também agora politicamente. Então você vê cada vez mais esses candidatos de direita, pré-candidatos de direita, fazendo eventos juntos, indo um ao estado do outro. Talvez a grande virada de chave tenha acontecido no evento de São Paulo, aquele ato convocado por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em que tinha nada menos que 7 chefes de governo, todos ali ao lado de Bolsonaro no alto
ali desse evento na Paulista. Então, essa frente ampla direitista aí, que vai repetir a estratégia da esquerda. A esquerda sempre tentou sair unida justamente para evitar essa pulverização de votos. E agora o desafio é da direita, buscar essa única candidatura para concorrer muito possivelmente contra o ex-presidente Lula. Então a gente vê essa frente ampla direitista aí, que vai desde aquele bolsonarismo puro, mais raiz, mais identificado ali com o Tarcísio de Freitas, com o Bolsonaro, a velha guarda, mais conservadora, ali você tem o Ronaldo Caiado, passando também pela centro-direita mais moderada, mais jovem, personificada no governador aqui do Paraná, do Ratinho Júnior. Agora, Beatriz, o que a gente vai ter que ver é se essa frente ampla vai resistir a esse processo de escolha de quem será o candidato presidencial da direita. Não tenha dúvida que se Bolsonaro pudesse, se estivesse elegível, o nome dele seria unanimidade, né? Ninguém se atreveria a disputar contra Jair Bolsonaro. Mas como o cenário hoje é de inelegibilidade, Bolsonaro não pode disputar a eleição de 2026, esse é o cenário hoje, pode sim ocorrer uma fragmentação, né? Ou seja, mais de um candidato da direita disputando 2026 com Lula. Mas o surgimento aí de um único nome ungido aí pelo ex-presidente passa a ser um cenário agora cada vez mais crível. Então, ainda mais, Beatriz, porque a gente está vendo aí essa pauta da anistia também perdendo força no Congresso Nacional, né? Para desespero aí de muitos bolsonaristas e aliados aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, veio à tona uma informação de que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, estaria preparando um projeto aí de anistia paralelo, alternativo ao que o PL está propondo, que basicamente diminui as penas dos executores do 8 de janeiro, mas aumenta o tempo de prisão dos mandantes da tentativa do golpe. Essa ideia aí encontra eco principalmente nas duas casas legislativas, na presidência das duas casas, Davi Alcolumbre no Senado e também o Hugo Mota na Câmara Federal, assim como no Palácio do Planalto, né? Lula já deu sinais aí de que gosta dessa ideia do projeto de Davi Alcolumbre, e também no Supremo Tribunal Federal, né? Só não agrada Jair Bolsonaro e o PL, tanto é que ontem o próprio líder da Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, já esbravejou numa reunião de líderes, criticando aí essa tabelinha entre Senado e Supremo Tribunal Federal. Então, esse caminho alternativo aí talvez seja uma proposta que Davi Alcolumbre aposte. E só vamos lembrar para a nossa audiência que Davi Alcolumbre é quem aí, na semana passada, retrasada, indicou um novo ministro das Comunicações, o Frederico Siqueira Filho, e impediu até que a União Brasil desembarcasse do governo Lula. Então a gente tem todo esse bastidor aí que a gente tem que entender para olhar para esses movimentos políticos que acontecem, inclusive essa sucessão do espólio de Jair Bolsonaro para a eleição de 2026. Carlos, a gente trouxe o extrato aqui dessa análise olhando para a direita, para os partidos, para as organizações deles, mas vamos também puxar agora no escopo da esquerda, isso porque muitos desses partidos que se dizem ali de direita e que vão lá na frente se aliar para fazer alguma frente para a disputa de 2026 são partidos que hoje estão dentro do governo Lula através ali de importantes ministérios ou ainda de órgãos que têm status de ministério. A gente pode citar aqui rapidamente União Brasil, o próprio PSD, o Republicanos, o Progressistas, que são partidos que se posicionam lá na frente como rivais de Lula numa campanha eleitoral em 2026. E aí, como fica a estratégia de Lula, a estratégia do governo federal frente aí a essa organização e aqueles que ele já acomodou dentro do próprio governo? A tendência é que esses partidos que hoje fazem oposição, principalmente nos estados, mas no cenário nacional, estão alinhados com Lula, eles estão esperando agora esse 2025 passar para tomar uma decisão sobre eleição de 2026. Tá todo mundo vendo que o governo, a popularidade do Lula está caindo, está derretendo, ninguém hoje aposta numa aliança já com Lula. Pelo menos não vai dizer isso publicamente. Você vê partidos querendo até desembarque do governo. Citei agora a União Brasil. Hoje, vamos lembrar, a União Brasil vai se unir ao PP, tornando aí a União Progressista o maior partido, com a maior bancada na Câmara Federal. Como é que essa federação, com mais de 100 deputados, maior do que o próprio PL agora, vai se posicionar em relação a Lula?
né? Quem será esse novo presidente? Tudo indica que o Antônio Rueda, do União Brasil. Nós temos que ver como é que essa grande federação vai se posicionar. Vai entregar todos os 100 votos para a base governista do Lula? Já será um sinal de que ele vai continuar na base do governo petista. Agora, todo mundo sabe também que 2025 é um cenário, em 2026 vai ser outro. Eles vão sentar e rediscutir, principalmente, como é que estará o cenário eleitoral de 2026 e principalmente o governo de Lula. Se continuar nessa derrocada que está, principalmente no momento econômico, vai haver desembarque. Por isso que a fala do governador Ratinho Júnior é muito clara, dizendo o seguinte: olha, quem vai definir isso são os partidos. Hoje, o PSD do governador Ratinho Júnior está na base, tem ministérios no governo Lula. Então, de fato, não adianta ele querer, Tarcísio querer, Zema querer, se os caciques que vivem e habitam lá em Brasília fizerem uma costura com o presidente Lula de aliança. Então vai sim depender desse cenário de 2026, mas também da vontade da articulação política envolvendo os presidentes nacionais dessas principais legendas.